Olá, caros irmãos e irmãs na fé. Hoje vamos para o vídeo 2 sobre escândalos e a igreja. Recapitulando, São Mateus 18,7 diz: Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Pois bem, então os escândalos acontecem no mundo e acontecem na igreja. Pior quando acontece na igreja. Então, a primeira demonstração de um escândalo ocorrendo no ambiente da igreja. Fora aquele caso de Judas, capítulo 1, versículo 11 a 12, que eu mostrei no vídeo anterior, vamos ver um outro caso de escândalo que acontecia na igreja nos tempos bíblicos. É 1 Coríntios 11, capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, começa assim, 18 até 34. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonias entre vós. E, em parte, eu acredito, é necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, a ceia eucarística. Porque para você fazer a comunhão eucarística, você tem que estar o quê? Em estado de graça, você tem que estar feita a confissão, não ter cometido pecados graves. Se você já está lá na missa e cometendo pecados graves, ou seja, pensando em coisas que não deve, ou com vestimentas indecentes, ou o escândalo dessa monta que está falando, você não tem como você não está em comunhão para poder comungar. Vejamos então. Versículo 21. Porquanto, quão mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição. Enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Eu vos direi, devo louvar-vos? Não, isso não vos louvo. Eu recebi do Senhor que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a missa vai ter sempre a parte da consagração e da transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo até a segunda vinda de Cristo, até a parousia. Porquanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Por causa disso, que toda vez que você for comungar, antes você tem que, se você cometer algum tipo de pecado grave, você tem que passar pela confissão. Porque se você cometer um pecado grave, não se confessou e bebe e come do corpo do Senhor na hóstia consagrada, você está comungando, ingerindo a sua própria condenação. Então, que cada um examine a si mesmo, ou seja, faça um autoexame, vê se fez um pecado grave e vai se confessar. E assim, que cada um faça e coma desse pão e beba desse cálice. Mas só depois de fazer a confissão sacramental. Aquela de São João 20, versículos 20 a 23. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Aquele que toma e que bebe a hóstia consagrada, ou seja, molhada no vinho consagrado, come a sua própria condenação se você não considera aquilo o corpo e sangue de Cristo. Considera apenas uma representação do corpo e sangue de Cristo e, portanto, se é uma mera representação, você não tem que ter tamanho respeito e veneração. Versículo 30. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos espiritualmente. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu vos determinarei quando estiver convosco. Pois bem, esse é o primeiro escândalo que aconteceu na própria reunião eucarística, na missa, né, dos primeiros tempos. Agora, uma outra
passagem interessante que fala sobre escândalos na igreja, nós podemos ver em São Mateus capítulo 13, né? No capítulo 13, versículos 36 a 43. 36 a 43. Que diz assim: o que Deus vai fazer com relação a aqueles que provocam escândalos na igreja, né? E com aqueles que nunca se converteram, nunca se batizaram e nunca entraram no corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, tanto aqueles que nunca quiseram entrar, como aqueles que entraram e saíram, bem como aqueles que estão materialmente em corpo na igreja, mas no espírito estão fora, porque continuam com a vida pagã. Olha o que Jesus fala nessa parábola de São Mateus 13, de 36 a 43. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. É assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, que fique também claro, com essa última passagem, que a gente encerra o vídeo número 2, a respeito de escândalos, né? O que são os escândalos, o que eles representam, o que acontece com quem o faz, alguns exemplos bíblicos de escândalos na igreja, né? E como agir, né? Ou seja, esse então encerra-se com essa passagem o segundo vídeo do escândalos na igreja. Quando ocorrer, o que deve ser feito e saibamos o que vai acontecer com quem provoca os escândalos. Até a próxima.